Essa vocação apareceu em mim desde jovem, bem de novinho, bem jovem. E aí eu voltei meus estudos intermediários todos para o futuro vestibular em Direito. Fiz vestibular, aprovado, fiz o curso e aí dei sequência à minha vida como advogado. Quase já no segundo ano de Direito eu comecei a advogar. Mas sou daqui, fui para o sul da Bahia recém-formado, fiquei quase pouco mais de 9 anos lá no sul da Bahia. E quando surgiu a vontade de voltar para o Espírito Santo, tinha um concurso para o Ministério Público aberto. E eu fiz, sem grandes pretensões. Mas aí tudo, passei, fui aprovado, mas aí tudo mudou. Eu entrei no dia 23 de novembro de 83. Também posso, nesse dia. No dia seguinte, eu fui para a minha primeira comarca, que foi São Mateus. Ali eu trabalhei com um grande juiz, que hoje é desembargador, Dr. Fábio Klein, um grande desembargador, um baluarte do Poder Judiciário, e com o Dr. Pedro, promotor, que até hoje está lá, um grande promotor de justiça, mas fiquei poucos dias ali, com quem aprendi muito, doutor Pedro Eustáquio, aprendi demais com ele. E logo a seguir, uma semana depois, eu fui convocado para fazer a pauta do júri em Cachoeiro de Itapemirim, quer dizer, menos de 10 dias de Ministério Público, eu fui para Cachoeiro de Itapemirim, e lá eu fiz a minha primeira pauta, ajudado pelo Dr. Miguel Nunes de Azevedo, fez o primeiro júri para mim, que eu até então achava um mundo meio desconhecido, e fiz logo um júri pesadíssimo contra um ex-professor e seu filho, bons advogados, e outros mais lá, encontrei por lá advogados maravilhosos, mas fomos felizes nessa primeira pauta. E fiz um júri logo a seguir, também nesta comarca de Cachoeira, já na pauta seguinte, já tinha uma experiência de 4 meses de promotor, e fiz um júri que até hoje, na história do Estado, eu não conheço nenhum júri igual, que foi um júri sobre infanticídio. E este júri eu fiz e tive um prazer muito grande em fazê-lo, mas muito sofrido. Mas fiz e o Ministério Público foi feliz. Olha, em termos de ser um pouco maior, tem uma história muito bonita este júri, porque a autora desse delito foi uma moça solteira que tinha engravidado pela segunda vez. O primeiro filho dela, ela tomou conta e o pai a ameaçou, disse que a mataria se ela tivesse filho como solteira, mãe solteira, e ela engravidou pela segunda vez. E aí, com medo do pai, ela matou o filho da maneira mais triste, mais dolorosa possível. Descoberto o delito, o processo tramitou e durante o inquérito policial, o pai daquela criança foi chamado à delegacia e ele falou ao delegado que não sabia que ela estava grávida, ela não comunicou. E ele casou com ela. Ela teve mais 2 filhos com ele, viveram muito bem, e no dia do júri, ela estava grávida de 8 meses. E nesse dia, durante esse júri, ainda teve um fato interessante, porque a escrivã, que era nova e era espírita, declarou, eu não a interrompi, deixei que fluísse naturalmente, recebeu o espírito, segundo ela, em transe espiritualista, né? Ela recebeu o espírito dessa criança dizendo que tinha perdoado a mãe e sabia das razões que levaram a acontecer aquilo, mas que estava no céu, estava bem, estava com Jesus. E eu continuei, mesmo assim eu continuei, embora ela tivesse tudo, tinha 4 senhoras, 4 mulheres no corpo de sentença, mas nós conseguimos condená-la a uma pena muito pequena,
2 anos de condenação, embora o máximo da pena seria 6 anos. E isso ficou comentado lá na imprensa de Cachoeiro de Itapemirim por algum tempo, e depois até na imprensa estadual, porque era um fato raríssimo. Até hoje eu não conheço, eu desconheço qualquer outro júri que tenha acontecido em casos iguais a este. No caso dessa mulher que eu contei lá em Cachoeiro de Itapemirim, desse infanticídio, de repente, eu lembrei do nascimento do meu filho. E comecei a chorar, incontrolavelmente. E eu abaixei a cabeça. E eu era simplesmente um promotor substituto. E o promotor titular tinha acabado de chegar para assumir, mas ficou vendo o júri, que era o doutor, hoje, procurador de justiça, o doutor Sérgio Dário Machado. E então, como titular, eu era o substituto. Eu comecei a chorar incontrolavelmente. E abaixei a cabeça, peguei o lenço, comecei a enxugar, e uns 3 minutos depois eu parei, consegui parar de chorar. Estava quase que incontrolável, mas eu tive que fazer um esforço e voltar. E quando eu voltei, estava todo mundo chorando. Estava o juiz, estava a escrivã, o doutor Sérgio Dário, os jurados, os policiais, a ré, a plateia, está muito cheio o local, muita gente, sabe? Todo mundo chorando. Mas não era um artifício, não foi de maneira nenhuma artifício, mas acredito que essa manifestação, esse choro meu, contribuiu para que motivasse os jurados a condenar aquela senhora. Embora eu tenha pedido, eu próprio pedi ao juiz uma pena mais baixa, porque aquela mulher não representaria mais perigo nenhum na época. Eu fui chamado a atenção pelo meu corregedor da época, mas depois ele entendeu perfeitamente as minhas razões. Na verdade, a lei, como até hoje, ela protege muito o índio. A lei, a União, ela defende em qualquer situação que o indígena esteja presente. Mas raramente você vê um índio cometendo algum delito, e eles cometem demais. Nós vimos algum tempo atrás aquele Paulinho Paiacã, mas foi muito depois desse júri. Como júri, foi o primeiro, e na época o juiz da comarca entendeu que deveria ser realizado, porque o índio envolvido era realmente índio, mas ele já estava totalmente aculturado, ele já tinha trabalhado em Vitória, morado em Vitória, tinha sido mecânico de automóveis, mas voltou para lá, e lá ele matou por ciúme a esposa, que estava grávida, inclusive estava grávida, uma índia também, outra indígena, né? E os índios não tomaram a mínima providência. Quando nós subimos, já uns 3 ou 4 dias depois, foi que eu pedi a prisão, o juiz determinou sua prisão, correu o inquérito, vários advogados da União estiveram aqui, e tentando defendendo o rapaz, né? Mas não teve jeito, foi a júri, e nesse júri que eu não fiz alarde nenhum, nem ninguém, nem permiti que a própria empresa Locoque fizesse, nós fizemos este júri e logramos também, em nome do Ministério Público, a condenação deste indígena. A partir disso aí, eu comecei a fazer palestras de minha própria vontade junto às comunidades indígenas de Aracruz. E em outras comunidades também, porque o uso da droga começou a crescer em Aracruz. Então eu passei exatamente 1 ano e 1 dia em Aracruz. E eu passei fazendo o meu trabalho, ajudado pelo doutor José Paulo Calmon Nogueira da Gama, hoje desembargador, ex-procurador-geral nosso, que me ajudou bastante. Ele era promotor da área civil de lá e o da área do crime, mas sempre me ajudou muito. E eu fazia palestras sobre drogas em várias comunidades do município, e aos índios a formação da moral mais digamos assim, mais brasileira, menos indígena e mais atual. Tinha alguns que trabalhavam lá,
Tinha alguns que já recebiam favores da Aracruz Florestal, depois da Aracruz Celulose. Eles tinham essa iniciativa de procurar, mas eles não tinham a iniciativa de procurar cultura mais escolar. E dentro disso eu comecei a fazer palestras e começamos a levar cultura para lá. Depois, com o surgimento do porto de Aracruz, lá em Barra do Riacho, começaram a proliferar as casas de prostituição. Aí eu instalei lá o primeiro posto médico exclusivo para as moças, né, as mulheres prostitutas, e baixei um pedido, fiz uma reunião e pedi a todas as proprietárias de casas de prostituição que não deixassem as mulheres fazerem os seus programas sem que antes não comparecessem ao médico. E o médico estava lá quase todo dia, o médico está lá para ajudar, não lembro o nome do médico, mas ele atendia diretamente essas mulheres, tratava delas, cuidava delas, e se elas tinham um fichário muito grande, e se elas não fossem toda semana, era semanal, que elas não fossem ao médico, elas não poderiam fazer programas. A chave dos quartos não era entregue a eles pelas donas dos prostíbulos. Então, eu nunca fui contra, mas sempre olhei para a saúde, a proteção da saúde das moças, coitados, que não tinham isso aí. E isso me parece que persiste até hoje. O crime ocorreu um pouco antes disso. Ocorreu em 83. Em 83. E quem acompanhou com mais frequência durante o inquérito e durante a instrução criminal foi o doutor Clementino Isoton. O doutor Clementino era um grande promotor, um abnegado, um desses abnegados a quem me referi no início, e ele trabalhou muito nesse processo. Quando veio para o júri, aí no júri quem fez foi eu, por uma diferença de lei. A lei interna do tribunal determinava que crimes contra a vida, ou seja, júri, era feito em Vitória, e o fato foi em Cariacica. Então teve que ir para Vitória, e eu era o promotor na época, e era o promotor da vara do júri nessa época, e fiz esse júri. E esse júri também teve passagens interessantes, e tentaram me enrolar de todas as maneiras, mas eu não caí, porque havia uma preocupação com os advogados antigos que tinha aqui, advogados famosos, doutor Vinícius Bittencourt, doutor Zé Carlos Pitanga, doutor José Almério Petroneto, excelentes advogados, estudiosos do direito, mas que a gente não podia deixá-los, né, ultrapassar o Ministério Público. E nós trabalhamos juntos com o doutor Arlon, que é assistente de acusação. Fiz a acusação sozinho, ele não falou, eu tive que falar sozinho, falei todo o júri, fiz demonstrações no momento da leitura do laudo cadavérico para os jurados, que cada um tinha que eu tinha entregue a eles. Eu comecei a fazer uma demonstração no plenário de como o acusado matou a Maria Ossione, era sua esposa, e como ele fez. Eu fui cortando as juntas daquela representação que eu fiz no mapa do corpo humano, que estava colado a uma folha de isopor, e saiu um som tétrico. E aquilo não teve jeito. Eu tinha feito aquilo com ordem, autorização do juiz. E a partir disso aí nós conseguimos condenar aquele moço, porque o crime foi horrendo. Porque além disso, além de ter matado dessa forma brutal, ele ainda separou o corpo em várias partes e jogou uma parte no lixão, que era de São Pedro, naquela época, e um outro lá em Flechal. Nós conseguimos descobrir tudo isso. E a polícia, o doutor Clementino, que esse trabalho maravilhoso, doutor Clementino, conseguimos descobrir, e da polícia, descobrimos tudo isso, e o resultado, né, funilou aqui no tribunal do júri, onde houve uma condenação imensa. O doutor, um detalhe, o doutor Arlon escreveu sobre esse processo,
escreveu um livro chamado O Tabaréu de Lagedão, onde ele relata todos esses problemas, dá uma entonação jornalística ao livro, não somente jurídica, e foi uma obra muito bonita, que marcou aqui, e ao Dr. Arlon, que já nos deixou já há bastante tempo, eu rendi minhas homenagens, como sempre que lembro, as minhas orações também eu dirijo para ele. Foi um grande colega, um grande amigo, um grande advogado. Estava preso no quartel da PM e lá não era lugar para pessoas comuns. O presídio de lá era só para presos militares, da ativa ou da reserva. Mas o Edmilson Cândido do Rosário, que era um bandido imenso, era um bandido aterrorizava todo mundo, matava por qualquer coisa, ele assaltava e matava, e era terrível e era procurado. Todo Estado e ninguém conseguia prender. Quando prenderam-no, levaram-no para o presídio da Polícia Militar, que foi um local seguro. Mas lá dentro ele conseguiu, peça por peça, juntando isso aí. E ele chegou a desferir um tiro, assustou um promotor e um juiz que estiveram lá antes, fazendo uma inspeção, e aberto o inquérito policial militar, por causa dessa arma que entrou lá. Eu fui convidado, fui designado pelo Procurador-Geral para participar deste inquérito e descobri também que o Ministério Público Capixaba foi o primeiro Ministério Público a participar de inquéritos policiais militares no Brasil. Então eu fiz aqui no Espírito Santo e pioneiro do Brasil, onde o Ministério Público entrou nos inquéritos militares que eram muito fechados, eram feitos somente por PMs. E nós conseguimos fazer e abrir um pouco a caixa da caixa preta, digamos assim, da então Polícia Militar, do Exército. Isso desencadeou uma abertura geral. E com a abertura política no Brasil, hoje nós já temos, em razão disso aí que foi muito divulgado também, já temos promotores, Ministério Público trabalhando em inquéritos militares em várias partes do Brasil, em vários níveis, em todos os níveis. E chegamos à conclusão que quem montou a arma foi um tenente armeiro da própria Polícia Militar. A partir daí, aí sim, esse tenente foi julgado pela Polícia Militar, não sei o que deu, parece que foi posto na rua e tal, condenado, mas pela Justiça Militar. Não lembro, sinceramente não lembro qual foi a pena total dele. E o Edmilson acabou, mais tempos depois, transferindo para a casa de detenção, aqui em Vitória, e fugiu, e num confronto com a polícia ele morreu. Foi morto pela polícia. Eu tenho até muito prazer em falar isso, porque um grupo de promotores comandados ou dirigidos, dirigidos inicialmente pelo doutor Toscano, lá de Vila Velha, começamos um trabalho com os nossos meios particulares. Estava demais. A Polícia Civil aqui naquela época comandava o crime organizado, que se resumia a crime de pistolagem, a tráfico de droga e a furto de veículos. E nós fomos fazendo nossos dossiês, fomos estudando todos os processos, todos os inquéritos parados nas delegacias por obra daqueles policiais, e nós fomos fuçando tudo, ameaçados e de todas as maneiras, mas pelo menos fomos o embrião, aquele grupo de vários promotores, doutora Marli, que é promotora do Rio de Janeiro hoje, Marli Saramago Hermann, eu, doutor Toscano, e o doutor Itiberê, também, né, todos os promotores, e outros promotores mais, que me falha a memória agora, mas fizemos um trabalho pioneiro, que daí resultou nesse belo trabalho que está sendo feito hoje pelos grupos de apuração internos do Ministério Público.
O processo da Araceli foi um processo dos mais tristes na história do capixaba, daqui de Vitória, principalmente. Era uma menina bonita, que só ia jovem, 9 anos de idade, que queria estudar. Os seus pais não eram daqui, eram bolivianos. E ele trabalhava na Vale do Rio Doce, aqui, e a mãe era dona de casa, professora também. E essa menina estudava, e ela foi sequestrada e tempos depois apareceu morta. E daí surgiu uma série de informações e colocaram na justiça pessoas da sociedade, jovens da sociedade, que afinal não se apurou. Eu fui o último promotor a ter esse processo na mão. Depois da condenação inicial dos participantes, eles foram absolvidos, o Ministério Público recorreu, o tribunal mandou para nós e o juiz teve 5 anos para, porque houve uma anulação de sentença, a sentença foi anulada e foi mandada para o juiz da vara, terceira vara, que era a vara que eu então trabalhava nessa época, e o juiz teve 5 anos para dar a sentença. E eu, pelo Ministério Público, 15 dias. E eu fui muito ajudado. Nesses 15 dias, seria quase que impossível, fazer em 15 dias um belo trabalho, um bom trabalho, como não estava acostumado a fazer, porque era muita informação, tinha mais de 40 volumes o processo da Araceli. E nesse meio colocaram a mãe dela como culpada, o pai dela como culpado, e nada disso aconteceu. Nada disso se marcou. E para e passo a isso, sim, eu fui ajudado, como falava antes, eu fui ajudado pela doutora, por uma promotora e um procurador. Na época o procurador era o doutor Zélio. E trabalhamos bastante nesse processo, e nos 15 dias, no prazo que o juiz me deu, eu falei, fiz o meu recurso, minhas razões, mandei para o juiz, ratifiquei o pedido anterior de condenação que havia sido feito pelo Ministério Público, foi para o tribunal e o tribunal acabou absolvendo os réus. No mérito, se foi ou não foi aquelas pessoas, foram aquelas pessoas responsáveis ou não, agora no momento eu não gostaria de falar sobre isso, mas fizeram um pandemônio nesse processo, misturaram com tudo, acabaram com famílias, com pessoas, com militares, com civis, com promotores, enfim, promotores tentaram, mas não conseguiram. Mas, no final, o tribunal absolveu todas as pessoas que estiveram até no Exército, presos no Exército, houve investigações no Exército naquela época, era ditadura, então o Exército gostava de entrar em tudo, e fomos para lá, fizemos várias investigações, e eu e o juiz, particularmente, nós fizemos investigações também para descobrir a autoria real destes casos, talvez distante do processo, e chegamos próximo. Mas aí o processo chegou ao fim, houve a sentença do juiz, houve o recurso para o tribunal, e o tribunal acabou absolvendo os réus. Então, como nós não podemos trabalhar sem o processo, então paramos. Mas nós chegamos perto dos verdadeiros autores deste fato. O júri mais longo aqui da história do Espírito Santo. Ele começou às 8 horas da manhã de uma segunda-feira e terminou às 6 horas da tarde da sexta-feira. Foi o júri da Ana Angélica, uma acadêmica está terminando o curso de odontologia,
e por sinal era filha de um promotor de justiça na época, Dr. Queil, que também já é falecido, Queil Ferreira, que tinha por irmão o então senador José Inácio Ferreira, que tinha sido promotor de justiça antes de ser cassado pela Revolução, e que transformaram este inquérito numa cena política. E, com certeza, o verdadeiro culpado não foi condenado. Está solto por aí. A política que levou este processo às raias da insanidade mental e nos pode misturar política com processo criminal. E misturaram. E aí o réu foi absolvido e a sociedade ficou sem uma resposta. Mas eu tive a convicção plena de que fiz um trabalho honesto, um trabalho direito, um trabalho sério. O próprio pai da vítima, que foi procurador de justiça também, conversou comigo, me agradeceu o trabalho denodado, mas Ana Angélica está sem ser justiçada. A morte dela não fez justiça ao seu autor. Ele foi absolvido, tendo todas as razões do mundo para ser condenado. Isso foi o processo que mais me entristeceu, dentre os mais de 500 que eu fiz de júris em toda a minha vida profissional. São tantos os casos que eu participei, mesmo depois de aposentado na advocacia, eu tenho feito mais júris como assistente de acusação, mas faço com maior alegria também a defesa dos meus constituintes com a mesma honestidade com que eu sempre atuei como assistente de acusação ou como promotor de justiça. Eu tive em várias comarcas perigosas. Itapimirim, a comarca da Vila de Itapimirim, que era uma comarca muito grande, englobava Marataízes, Presidente Kennedy, Barra de Itapimirim, Vila de Itapimirim, aquela região ali era uma região muito violenta, muita política e, em decorrência daí, muito violenta. E ali eu fui ameaçado de morte por 2 vezes. Mas quem como era temente a Deus, não precisava temer mais nada. Nunca me aconteceu nada, nunca andei armado, nunca gostei de portar, mesmo incômodo, também não sabia atirar. Então, eu só pedi a proteção divina e sempre fui muito feliz com isso. E fiz de Deus a minha meta e sempre me saí muito bem no exercício da minha função. Agora, em Vitória, também fui ameaçado aqui dentro do Tribunal do Júri. Mas foi pior porque foi onde eu passei mais tempo. E por aqui nós nos deparamos com muitos juristas, com muitos juízes interessantes, daqueles mais antigos e que tinham manhas, artifícios, filigranas jurídicas que eles jogavam para nós. Eu era bem novo na área e poderia surtir algum efeito favorável a eles. Mas também aprendi muita coisa. Eu conversava muito com Eduardo Durão Cunha, conversava muito com Benedito Damas Pereira, Miguel Nunes de Azevedo. Então aprendi muita coisa com essas pessoas. E eu fui jogando a experiência deles para o meu trabalho. E fomos felizes. De forma que, numa estatística que eu fiz, eu mesmo, com os meus relatórios ao Ministério Público, eu fui agraciado com com vitórias bem expressivas no Tribunal do Júri. Vitórias não minhas, mas vitórias da sociedade, do Ministério Público, entendeu? E eu era somente um instrumento dessas vitórias.
fui um promotor muito atuante no Estado. Eu não tinha tempo ruim, eu fiz muito júri no Estado. E eu não contava júris e muito menos pena, número de penas, mas quando nas minhas anotações, nas cópias dos meus relatórios, eu cheguei a contar mais de 400 júris realizados no Estado. Eu trabalhei no Tribunal do Júri daqui da capital, fiz muito júri pelo interior do Estado e com um percentual de condenação muito grande, mas alguns de absolvição que eu mesmo pedia, né, por entender, segundo eu acabei de falar, que eu estava na dúvida, antes absolver do que condenar alguém na dúvida. Mas já tive entendimentos diversos também de promotores que ficavam na dúvida de absolvição e por um motivo ou outro chegava aqui do Tribunal do Júri, eu entendia que tinha que ser condenado, eu fazia o júri e fazia profissionalmente em nome da sociedade, em nome do Ministério Público, fazia meus relatórios. Então eu não tinha tempo, eu rodava o Estado demais, eu rodei o Estado quase todo trabalhando e fazendo júris e presidindo inquéritos, processos pesadíssimos, né? E por estudei muito, fiz pós-graduação, me pós-graduei, estudei demais, porque eu era civilista como advogado. Quando eu entrei no Ministério Público, me apaixonei pelo direito criminal. Tanto que eu, quando comecei a lecionar aqui, eu lecionava direito civil. Mas logo depois eu fui guindado às cadeiras de processo de direito penal. Na própria escolinha, primeira escolinha do Ministério Público, da Associação do Ministério Público, eu fui professor de processo penal. Mas o direito penal era a minha área. Então, em razão disso tudo, nós somos promovidos com o passar do tempo, alguns colegas saíram e a chance veio. Eu tive algumas promoções de merecimento, quase todas, e fui a procurador até por antiguidade. Mas foi uma promoção que me deu muito prazer. No Ministério Público, na Procuradoria, eu exerci minhas funções de Procurador de Justiça e lá eu fui eleito pela classe por 2 vezes consecutivas para o Conselho Superior do Ministério Público, o que me deu muito prazer, e eu resolvi me aposentar. Me aposentei aos 49, 50 anos de idade e, como não podia ficar muito afastado do direito, eu pensei em pescar quando me aposentei. Mas com 3 meses eu já estava de volta e fui advogar, e advoguei um pouquinho em Cachoeira do Itapemirim, mais aqui. Na Procuradoria de Contas, eu fiz um trabalho muito profícuo. Quando eu substituí o presidente que saiu de férias, lá o procurador-chefe, doutor Omar Bermudes, eu tive a oportunidade de dirigir também o Ministério Público lá. E tivemos a oportunidade de rejeitar muitas contas totalmente ilegais, muito bem sugeridas pela área técnica do Tribunal de Contas, mas exercíamos aquilo não com raiva, não, mas com justiça. Nós vimos muita injustiça ali. Tentavam manietar a gente de todos os modos, mas como não conseguiram, começaram a querer nos enganar. Também não conseguiram. Hoje, criaram um Ministério Público próprio, porque os ministérios públicos que atuavam eram ministérios públicos atuantes, honestos, direitos, trabalhadores, ótimos promotores de justiça que trabalhavam lá para ver se o Brasil crescer. Hoje, não sei como é, mas eles têm um Ministério Público próprio e acabou. Nós tivemos uma passagem muito boa lá no Tribunal de Contas. O Ministério Público daquela época era feito de verdadeiros abnegados. Eu me lembro de um termo muito usado naquela época pelo nosso então Procurador-Geral, Dr. Benedito Amâncio Pereira, de quem eu me lembro com muito prazer, que ele falava que os promotores daquela época eram verdadeiros espartanos. E realmente eu tive a honra e o prazer de participar
dessa turma, porque foi dali que surgiram os grandes movimentos no Espírito Santo e depois em nível de Brasil, para tornar o Ministério Público o que é hoje. Embora falta muita coisa, mas os exemplos que nós tivemos de pessoas, de grandes promotores e procuradores, como Benedito Amâncio Pereira, Eduardo Durão Cunha, Israel José de Mello, um grande promotor de justiça, são pessoas que fizeram deste Estado, do Ministério Público deste Estado, um grande Ministério Público. O Ministério Público, para vocês terem uma ideia, naquela época, eu trabalhava para o Ministério Público que me dava um salário, mas eu tinha, como todos os promotores daquela época, tinham que trabalhar com seus carros, com as suas máquinas de datilografia, que não existia computador, papel nós comprávamos, tínhamos papel rascunho, papel cópia, caneta, borracha, tudo saiu do bolso do promotor, roupas, vestes, talares, becas, ternos que a gente usava demais, estradas terríveis de chão, muita poeira, o gasto de roupa era imenso, e de papel, o trabalho que estava crescendo cada vez mais, e nunca o Estado nos pagava diárias, né? Sair de uma comarca para outra, não se pagava diárias, não existia verba para pagamento de diárias. Então a nossa verba era muito pequena, mesmo porque o poder público queria manter o Ministério Público nas rédeas. E nós não aceitávamos aquilo. Então trabalhávamos denodadamente para servir ao povo, à sociedade. E nisso aí teve uma participação imensa de Benedito Amâncio Pereira e outro grande prócer do Ministério Público, chamado Paulo Sérgio Reis. Foi presidente da nossa associação, um grande promotor, um grande procurador de justiça, infelizmente também falecido precocemente, como o doutor Benedito Amâncio Pereira. E nós trabalhávamos por este Estado todo, sem grandes perspectivas, mas com o surgimento da Constituição de 88. Se abriu mais o leque de oportunidades. O Ministério Público tornou verdadeiramente uma instituição essencial à administração da justiça. E depois veio a lei que nos deu uma certa liberdade administrativa, financeira, mas nem tanto, que ainda dependemos do Estado para gerir nossas próprias finanças. E ainda falta alguma coisa. Falta um pouquinho mais de liberdade para que o promotor possa trabalhar na sua total independência, que que o promotor ele tem para a sua satisfação pessoal, para o exercício melhor de sua função. Ele tem que eleger o seu procurador-geral e não ser o procurador-geral indicado pelos governadores. Essa, eu acredito até que seja a meta principal do Ministério Público hoje. E o Ministério Público hoje é feito de grandes promotores também. Se achou a necessidade de estudar, tem promotores que fazem cursos lá fora, de mestrado, doutorado, pós-doutorado lá fora. Então, a cultura ministerial tem crescido bastante. Mas é interessante notar também que, paralelamente a isso, tem surgido também uma cultura de só condenar. Eu acho que o Ministério Público está ali para fazer justiça, como nós fazíamos naquela época. E fazer justiça nem sempre está em condenar. É saber ler os processos, ver nas entrelinhas, investigar, correr atrás dos delitos e fazer, até, se me permitem, como Montesquieu, lá nos idos de 1600 e pouco, nos ensinou a fazer. Aprender a fazer ler, mas muito mais importante, a pensar. Fazer pensar é talvez mais importante do que fazer ler. E pensar naquilo que nós estamos fazendo. Saber quem está na outra ponta do processo, na outra ponta de um criminoso. Porque o criminoso pode não ser o verdadeiro autor daquele delito de que está
condenado, o verdadeiro criminoso pode ser outro. E nós temos muitos por aí que não são investigados. Então, nós temos que pensar, ler nas entrelinhas e ver se a pessoa pedir, se a pessoa descobrir, se o promotor descobrir que o réu não merece ser condenado, que peça sua absolvição. Eu fui chamado na corregedoria algumas vezes por causa disso, mas eu não tinha condições de condenar, de pedir condenação, e eu era muito duro nas minhas atividades. Mas quando eu descobria que eu estava na dúvida daquela condenação, eu preferi pedir absolvição. E fui muito feliz no Ministério Público, que é a minha casa maravilhosa. Eu adoro o Ministério Público. Apesar de ser advogado, voltei advogado depois que me aposentei, mas sem dúvida nenhuma eu devo tudo que eu tenho, que eu sou, ao Ministério Público. Eu gostaria de falar principalmente sobre o doutor Israel José de Mello, um dos maiores oradores, um dos maiores promotores de justiça, negro, que atuou neste estado do Rio de Janeiro, passou em primeiro lugar quando veio para cá, e hoje é aposentado, um procurador de justiça maravilhoso, dedicou sua vida ao Ministério Público Capixaba, está bem velhinho, mas está vivo, um grande, talvez a maior expressão de entrega. Doutor Mário Wilson Barroso, também, no auge da sua carreira, entrou no meu concurso, fizemos o mesmo concurso, passamos no mesmo concurso, fizemos um trabalho maravilhoso. Mário Wilson Barroso morreu, infelizmente, muito jovem, procurador de justiça, no acidente de motocicleta. São pessoas com quem eu convivi bastante. Dr. Miguel Nunes de Azevedo, grande promotor do júri. E esses próceres maravilhosos que eu citei, que eu faço questão de citá-los novamente, como Benedito Amâncio Pereira e Dr. Eduardo Durão Cunha. São figuras que eu copiei, que eu me baseei nessas figuras, e muitos outros, claro, mas essas, com elogio a todos os demais colegas do Ministério Público, todos os demais, sem exceção, mas nesses eu me baseei para exercer no Ministério Público muito, Paulo Sérgio Reis, que eu trabalhei que eu copiei para exercer um trabalho honesto, direito, com independência total, para poder estar em paz com a minha consciência, estar em paz com a minha cultura, com o meu desenvolvimento cultural, profissional no Ministério Público, a que eu me entreguei de alma e corpo, tanto até que eu infartei 2 vezes no Ministério Público. Mas, depois disso, eu tive que me aposentar, e um pouco melhor. Já fui operar, quando eu me operei do coração, 4 pontes de sapena, eu já estava aposentado. Mas não devo também só ao Ministério Público, eu devo à minha própria compleição física, minha orgânica, mas o Ministério Público foi minha grande casa. Foi minha grande casa. Eu posso dizer que o Ministério Público, ele constrói cidadãos de bem, faz pessoas de bem, e entre os quais eu humildemente me incluo, porque é uma instituição que tem que ser respeitada no mundo todo, e está começando aqui no Brasil, já está sendo enxergada com mais respeito, com admiração. Mas as conquistas ministeriais totais ainda têm que ser tomadas, que é a sua receita própria e a manipulação de sua receita e a eleição de seu procurador-geral, pela classe. A classe é que sabe, é que conhece, porque o envolvimento político dos procuradores gerais, quer queiram, quer não, ainda é bem evoluído, é bem grande.